Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Albuquerque, mais uma vez. Vamos que vamos aí para mais uma videoaula de sobrancelha. Hoje eu vou usar essa lapiseira para estar fazendo. Depois eu deixo o nome dela aí. E vamos lá, vou fazer um esboço rápido aqui, simples, né? Comum de sobrancelha já, que é normalmente usado. Manter mais ou menos um padrão aí. Mas já me baseando numa de verdade. Daqui a pouco também já coloco aí para vocês a imagem. O negócio é o seguinte, esses pelos aí iniciais, esse comecinho dela, ele vai sempre para cima, certo? Sempre para cima, assim, normalmente. E aí depois desse daí, ele já começa a dar uma inclinada, né? Essa parte do meio aí é uma parte onde os pelos começam a inclinar para trás, para fazer o desenho aí da sobrancelha. A parte da ponta é curioso porque assim, ela meio que vai se encontrando, mas eu sempre começo pelo outro lado. Eu mudo a posição da mão e vou desenhando ela como se fosse assim, um indo para um lado, o outro indo para o outro. Observa só. Eles estão seguindo reto, mas eles estão começando num tipo um triângulo, né? Cada um indo para uma direção. E aí nesse meiozinho aí eles continuam se encontrando, mas é sempre importante a gente ir virando a mão, né? Às vezes está faltando posição, a gente não vira a mão e acaba comprometendo o desenho. Aí eu já venho ligando eles. Estou fazendo com ela um pouco mais escura, para vocês verem legal o design. Mas se for fazer, pode fazer com uma mais clara também, né? Só para você não perder o esboço aí. O modelo é basicamente esse daí. E aí vamos que vamos. Nessa sobrancelha eu vou usar 3 tipos de caneta. Essa é a Bic comum, é a Bic cristal, essa amarelinha por dentro. E tem uma outra Bic, que ela é da Bic mesmo, só que ela é ultra fina, que é essa daí. Olha a ponta dela. Ela é bem fininha. Então, talvez seja um pouquinho mais difícil de conseguir, mas independente. Com a Bic comum você consegue fazer, vai ficar com um efeito. Com a cristal você também vai fazer e vai ficar com outro, e com a outra é melhor ainda. Então vamos lá, vamos começar primeiro com a Bic comum. Fazendo esse fundo aí, mais claro, né? Como se fosse uma primeira base, uma primeira mão. Como eu falo em várias videoaulas, o desenho realista ele é uma construção. Então não dá para chegar e já fazer, né? Dá, mas aí o efeito é que muda. Se hoje você só tá com essa Bic comum, faça com ela, depois quando você conseguir a cristal você faz, entendeu? E aí você vai aprimorando. O negócio é o seguinte, esse movimento, ele é pendular. E eu tô começando exatamente no meio assim, tá vendo? Eu não tô pegando, eu tô tentando não pegar nas outras pontas. Então, no meio, eu venho com ela leve, bato ela mais pesada e tiro ela leve. No final desse vídeo vai ter um exercício para isso. Então, se você não conseguir pegar aí direto com essa visão, você assiste até o final que vai ter um exercício lá te explicando melhor. E aí você vai construindo esse meio, vai fazendo uma base aí no meio e vai jogando mais para cima e mais para baixo também, para ir preenchendo. Tá vendo? Olha, eu vou construindo, vou fazendo uma primeira mão aí mais clara, sem pesar a mão, lembrando que minha mão não fica na ponta da caneta, é quase no meio dela e bem tombada, entendeu? Ela não fica em pé. Quanto mais tombada, mais você consegue suavizar. Eu moro na floresta, então se vocês estiverem ouvindo som de animal aí é normal. Melhor coisa que tem. Aí vamos que vamos, né? Daí eu vou subindo ela toda para uma ponta, né? Vou jogando ela numa direção e depois eu venho para outra direção para ela ir se encontrando na parte de baixo. E aí eu vou virando a caneta também, consequentemente.
Tá vendo como é que elas mudam? Olha, uma é deitada e a outra já começa daqui para lá. E aí eu vou ligando elas. Sempre com a mão leve, paciência. Tá vendo? Ela já tá tomando forma, ela já tá se formando já. O desenho ele é rápido, mas se você quiser, né, aprimorar ele, caprichar um pouco mais, você vai dedicando mais e mais tempo que ele vai melhorando. Essa parte da ponta aí eu quase não mexi, justamente porque ela é bem aleatória. Se eu fizer muito marcado, ela perde o negócio do realismo. O realismo ele é irregular mesmo. Ele, né, normalmente ele não segue um padrão. Quanto menos padrão você seguir, sei lá, na direção dos pelos, por exemplo, no espaçamento entre eles, mais a peça vai ficar realista. Olha, tá pronta. Se quiser parar por aí já pode. Mas se quiser melhorar um pouco mais, vamos que vamos. Tá dando para ver mais ou menos o esboço aí, né? E aí agora a gente tira. Vai passando bem de leve. Essa borrachinha também comum de achar. Não tem muito mistério. Bem de levinho para a gente não comprometer a tinta da caneta. Tirando mesmo só a parte do lápis, né, que ficou. Tira bem o excesso. Já consegue ver melhor. Vamos lá, agora eu puxo do meio para baixo, para ir completando nos lugares pequenos assim, né? Onde eu não posso esticar muito a mão, né? Onde ela termina aí. Então eu já posso, agora eu posso puxar do meio para baixo. Por que só agora? Porque se eu começo assim, costuma fazer pontos no meio, quando eu jogo para baixo. Então depois no meio aí vai ficar cheio de pontos, entendeu? Aí, olha, eu passo bem, olha a minha mão onde está. Já passou do meio da caneta, tá bem lá atrás. Justamente para manter essa leveza, entendeu? E construindo ela aí no comecinho, mas muito leve mesmo. Ó, tá vendo? Ela quase não marca. Podia ter começado assim? Podia. Mas já seria de outra forma. Assim é só para eu dar uma basezinha, para eu ir fechando o desenho, entendeu? Que aí eu já vou fazendo como se ela tivesse realmente no rosto, né? Já vou dando uma estrutura melhor como se ela já tivesse no rosto. Ó lá, bem curtinho. Eu vou puxando para cima. Boa parte também é percepção, gente. Não tem para onde correr, não. Você vai olhando daqui, vai olhando dali, você vai vendo, né? Sempre com uma referência real que você vai estar fazendo, você consegue tirar um parâmetro assim, né? Melhor. Depois você já consegue fazer por si só, criar seus próprios modelos assim. Mas enfim, você ter um parâmetro real é sempre bom, uma imagem já dela feita, né? Dela real, né? A foto. Outro detalhe, eu só passo na parte de baixo. Na parte de cima, eu tento manter o fio mesmo, né? Então eu só vou fazendo essa estrutura na parte de baixo. Agora eu venho com a bico cristal. E aí eu venho fazendo alguns pelos um pouco mais escuros. Essa região eu vou deixando por enquanto e vou fazendo só o meio. Por quê? Porque aquela região da ponta é bem mais aleatório, entendeu? Então depois eu vou chegar lá. Agora, olha, mesmo movimento de pêndulo e vou fazendo. Ah, mas por que eu não começo direto com essa? Bem, se começar vai dar certo também. Mas assim, o jeito que eu faço normalmente é esse. E eu gosto do resultado. Então, se quiser seguir seu próprio estilo também, pode ficar à vontade. Só estou passando a mesma visão. Ah, eu gosto de fazer assim porque a outra ela vai dando tipo um fundo, né? Então quando essa daí vem, ela demarca mais. Como a ponta dela é mais fina, ela vem dando uns riscos mais grossos e vem demarcando melhor. Entendeu? Não deixa ela tão artificial, né? Tá vendo? Em alguns pontos eu vou fechando, passando bem leve também. Aí já inclino um pouco mais a ponta dela para dar uma riscadinha a mais. Aí eu vou fazendo essa junção dela também. Mas bem leve, sempre bem leve.
Tá vendo? Aí eu venho construindo, olha. Venho chegando ali na pontinha dela de baixo, venho fazendo a base. Assim ela vai ficando bacana, porém ainda consigo espalhar um pouco mais a tinta dela, né? E aí eu vou usar o cotonete. Sempre dou a dica do cotonete e é o seguinte, é só no meio e na parte de baixo. Pode ser um movimento circular. E aí, olha, tá vendo? Eu vou fazendo como se fosse eu vou dando uma suavizada. Vou espalhando um pouco. Tá vendo? Bem leve, no meio. Não jogo muito lá para cima da ponta, para não tirar esse efeito. Bem levinho lá em cima só, né? Não esfrego muito. E aí vou vendo até onde acho que tá legal assim, mas você vê que é um movimento que ele vai suavizando. Olha como é que sai sujinho. É um movimento que ele vai suavizando, entendeu? Volto com a bique cristal comum. Aí venho dando mais uma riscadinha em alguns, porque agora eu suavizei. Qualquer fio a mais que eu colocar, ele já vai dar um destaque melhor, entendeu? Lembrando, galera, quando você suaviza dessa forma, isso é muito importante. O cotonete, ele consequentemente tira um pouco da tinta. Então eu sempre falo para passar de leve, porque senão você clareia demais. A não ser que seja essa a intenção. Se for a intenção clarear bem, pode passar com força que vai clarear. Se não, é só um pouquinho. Vou passando para cima, alguns tracinhos também, para dando uma complementada. Vou construindo ela e a ponta lá eu quase não mexo. E na parte de baixo também. Cada caneta ela pigmenta de um jeito, essa daí ela pigmenta mais forte. Eu tenho reparado isso. Então assim, com a Bic comum nem tanto. Então, se eu venho direto com ela, pigmentando certas coisas, eu acho que ela marca demais. Entende? Então primeiro venho com a outra, venho fazendo um fundo, olha. Essa daí às vezes qualquer coisinha você já marca ela bem. Como é que nossa sobrancelha está tomando mais forma. São risquinhos bem leves, mas que você olhando você vai vendo que ele está, sabe, escurecendo, pigmentando. Olha aí, ó. A ponta da sobrancelha como é que ela sobe. Tá vendo? Aí agora eu venho formando fazendo esse abaulado dela, soltando uns pelos irregulares. Isso aí também é uma coisa que dá uma diferença, né? Você colocar alguns pelos irregulares. Agora eu venho com a ultra fina, ultra fine da Bic também. A ponta dela ainda é mais fininha ainda. Tá, até aí tá pronto com a cristal comum? Sim, mas com essa daí você ainda consegue fazer um efeito mais realista ainda. Então olha só, em alguns pontos eu pego ela e dou uma riscada para cima. Alguns pontos, não é um atrás do outro, tenta fazer um aqui, outro lá e volta, para deixar bem irregular mesmo. Olha, vou botando lá embaixo onde começa o pelo e vou jogando para cima. Tá vendo? Já consigo fazer já um efeito mais fino ainda de pelo. E a referência é essa daí. A que eu estava seguindo o tempo inteiro. Não precisa ficar exatamente igual, mas dá para seguir ela como base, entendeu? Faz uns pelos maiores. Agora eu mexo nessa parte da frente. Por quê? Olha, fui só preparando essa parte para essa hora, entendeu? Fazendo ela com a caneta mais fina. E aí eu consigo fazer uns riscos mais finos, né? Para imitar mesmo o pelo. Não se prendam a uma caneta só, a um tipo só, a uma coisa só. Experimenta. Pega outros tipos de caneta, vê se a tonalidade é a mesma, usa outras pontas, entendeu? Vamos destravar essa barreira aí. O desenho é feito na caneta esferográfica, mas assim, todas as canetas esferográficas são válidas. Olha lá, eu venho atrás também, eu venho fazendo uns pelos bem fininhos, bem leve. É isso aí. Os mais levinhos, bem levinho mesmo, só para dar um efeito.
Você vê que na referência ela é um pouquinho mais longa, só que a pontinha dela já vai clareando bem. Isso também são coisas de percepção, né? Você entender os pontos onde sai mais claro, onde chega mais escuro. É isso aí que faz a diferença no final das contas. E deixando avisado para a galera que em janeiro agora eu já estou começando a gravar o curso de desenho na caneta Bic. Vai ficar muito bacana, muito legal, bem explicado. E é isso aí, fica ligado. E tá aí nossa sobrancelha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Manda para os amigos que estão desenhando também, entendeu? E é isso aí, olha. O padrão que a gente tinha seguido antes, vocês verem que é basicamente esse. E tudo sai do esboço, entendeu? E é isso aí, galera. Vamos ficar agora com o exercício. Para quem não pegou, tem um exercício de pêndulo aí, muito bacana também. Só pegar a visão que dá para destravar mais um pouco ainda as dúvidas. Tamo junto. E é isso aí, meu povo. Vamos que vamos para o exercício que é muito importante, a prática. Vamos fazer um esboço aí um pouco mais rápido, só para a gente ter uma ideia aí, certo? Quem assistiu a videoaula aí, ficar ciente basicamente como que é feito o lance do pêndulo e a leveza da mão. Muita coisa está ligada à distância onde sua mão está. Isso é uma coisa que influencia bastante. A folha que eu estava usando era uma Canson 180 gramas, o verso dela. E essa daí já é uma Chamex. Então essa daí ainda é mais difícil para você manter a leveza. Ó, eu venho, peso e tiro. Venho leve, peso e tiro. Não faço um risco assim não. Ó, eu venho leve e vou fazendo um movimento de pêndulo. Tá vendo? Olha, com a mão quase no meio da caneta. É onde eu consigo ter mais leveza. Entendeu? Não tem mistério, é pêndulo. Eu venho leve, bato e tiro. E aí eu vou escurecendo o meio e clareando as pontas. Entendeu? E aí eu consigo ligar um pelo no outro. Olha aí o pêndulo. Em câmera lenta agora. Ó. Olha como é que bate e como é que sai. Olha o meio ficando mais claro. Mais escuro, desculpa. E as pontas mais claras. Aí fazendo bem lento, mas o movimento é esse. Não tem mistério. Agora ele comum. Começa um pouco mais devagar, depois vai acelerando, até que você pegue, enfim, né, pegue mesmo o flow mesmo para você estar fazendo automaticamente. Aí eu estou fazendo de uma forma um pouco mais grosseira, até porque a folha também marca muito, mas é só para você ter uma ideia de como foi feita assim, a construção básica, entendeu? Se você pegar a senha de como é a construção básica, o resto é peso de mão. Ó, os pelos que vão para uma ponta e chegar lá na outra vão se interligando. E agora eles começam daqui para lá. Tá vendo? Olha, formando uma seta, tipo um triângulo. E por aí vai, eles vão se interligando. Não tem mistério, galera, só ter paciência. Vai girando a mão. Chega uma hora que a mão já não dá mais, você gira, vai movimentando. Olha aí, agora vamos lá. O pêndulo mais uma vez. Se você chega com a ponta, com a mão muito perto à ponta da caneta, olha lá. Olha como é que ele fica mais escuro. Para você suavizar é muito mais difícil. Se você afasta um pouquinho, e aí vai ter oportunidade de deitar um pouco a caneta, você consegue controlar melhor o escuro e o claro. E aí se você chega a mão um pouco mais para trás e inclina a caneta, olha, com a mão quase no meio da caneta, você consegue suavizar mais ainda. Tá vendo, olha? Deita bem a caneta e vem suavizando, olha. E acabou, você vai, faz tudo com isso. Tá vendo? Olha, às vezes é só chegar a mão um pouco para trás. Achar uma posição boa e chegar a mão um pouco para trás. Olha, mais lento. Vou acelerar um pouquinho mais.
Isso é uma coisa que chega uma hora que já vai se tornando normal, então vocês vão conseguir, enfim, né? Dominar de boa. Tá vendo? Olha? Levinho. Muita gente me pergunta como que suaviza no rosto e tal. É isso aí, ó. Quem tá chegando até agora tá pegando informação privilegiada. É assim que se faz rosto. Nessa folha ainda é mais difícil porque é papel A4, papel... Esqueci agora, né? O Chamex comum mesmo. Olha só como é que ele fica suave. E passando rápido. Então assim, é só treinar. Isso daí, com essa técnica aí, você faz rosto, você faz qualquer coisa suave. Porque para escurecer é fácil, agora manter ele bem assim, bem clarinho, já é mais difícil. E é isso aí, gente. Muito obrigado por quem chegou até agora. Gratidão mesmo. Fica ligado aí que logo logo vai vir mais videoaula e esse mês a gente já começa o curso de desenho. Beleza? Quando sair eu já vou avisando. Valeu!